Olá, pessoal. Meu nome é Aline Gonçalves de Lima. Eu sou de Exu, Pernambuco, né? Eh, Fiz graduação em licenciatura em artes visuais na Universidade Regional do Cariri. E eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência como artista, né, a minha formação e a minha experiência também na área de moda, né, e como essas duas áreas elas acabam se envolvendo muito nos meus trabalhos artísticos, né, como a moda ela acaba entrando nos meus trabalhos artísticos. É, então, meu processo criativo, ele inicialmente, né, eu tive muita experiência na bidimensionalidade. Então, eu sempre tive muito apreço pelo desenho, pela pintura, né, e pela gravura também. Só que aí, durante o meu tempo de graduação, eu comecei a fazer outros trabalhos, né? Então eu comecei a me identificar com coisas que já vinha, na verdade, no meu, nas minhas vivências, né? Que é as coisas que estão relacionadas à moda, como costura, né? O bordado também. E aí meus trabalhos eles passam dessa bidimensionalidade, né? Até essa tridimensionalidade que é o uso da roupa, da vestimenta. E aí, um dos meus trabalhos que envolve essa parte da moda, né, se chama Perpassada, que é uma saia. Essa saia, ela foi a saia, foi o vestido, na verdade, de casamento, né, da minha mãe. E aí essa saia eu faço vários bordados nela, de vários em formatos de útero, né, esses bordados em tons de rosa, vermelho, esses tons mais quentes. E aí essa mistura desse bordado tanto tem a ver com a minha experiência, né, com esses materiais que eu utilizo, como também a própria experiência do que a minha mãe fazia, né, que ela sempre bordou, sempre costurou, e aí eu acabo trazendo também essas vivências dela, né, dessas experiências, né? Tanto da experiência dela no casamento, no caso que eu envolvo essa roupa, né, essa veste que é dessa passagem do casamento, como também dessa experiência do que é a esse fazer, né, da roupa e também desse fazer do bordado que ela tanto fazia, né? Aí um outro trabalho meu se chama Enlinhada, que é nada mais nada menos que um véu, né? Um véu de noiva. E aí o véu ele tem esse significado, né, dessa veste que é utilizada num casamento, principalmente para sugerir essa pureza, essa virgindade da noiva, né? Ele surge com esse significado, né? Esse vestido, essa roupa do casamento. Então eu pego esse véu e eu faço várias costuras nele também, em vermelho, sobrepondo essas linhas, né? E deixando elas bem à mostra, que elas acabam se destacando por esse tecido tão fino, né? E tão esvoaçante, que é o véu da noiva. E aí, esses temas, né, na verdade, do casamento, eles chegam para mim de uma forma bem íntima. Eu acabei começando a fazer esses temas compulsivamente, né, tratando do casamento, do corpo feminino, né, dessa vestimenta da noiva, tanto envolvendo essas vestimentas que aí sugerem essa conexão com a moda, né, como também essa vestimenta do significado dela, né, em si. Porque para que ela serve, né, essa vestimenta branca, que no caso é uma passagem ritualística, né, do casamento. Então, eu acabo trazendo esses trabalhos, esses temas nos meus trabalhos, principalmente por causa da minha decisão de casar na época, né? Então, eu percebi que essa esse corpo da mulher, né, esse corpo feminino, ele acaba sendo muito mais
visualizado nessa cerimônia, muito mais conversado sobre ele. Ele acaba sendo muito mais exposto, né, digamos assim, de uma forma mais no social mesmo. E aí, quando eu vejo essas minhas vivências e sobre tudo o que se passava ao meu redor, acaba que eu trago esse tema pensando também no que é esse casamento para as outras mulheres também, né? E o que ele sempre foi, e o que ele está sendo, e o que ele será, no caso. Como a gente sabe que no casamento, historicamente, né, ele sempre foi, de uma certa forma, meio que uma prisão, né? Hoje em dia ele tem outros, foi ressignificado muita coisa, mas o próprio vestimenta do casamento, ela entra de uma forma muito simbólica, né? Tanto em questão social, como na questão também da própria noiva, né? Que é a pessoa que está usando esse vestido tem uma afetividade por essa vestimenta, né? E essa vestimenta, ela acaba sendo esse objeto também de uma afetividade, né? Onde a gente guarda afetos e memória também. Como, por exemplo, essa vestimenta que eu faço, esse trabalho, né? Que foi o vestido de noiva da minha mãe, por exemplo. Ela é uma pessoa que nunca guardou objetos, mas esse objeto em si estava guardado há muitos anos lá, 34 anos, né, guardado numa gaveta. Então, é esse simbolismo também do que a roupa significa, né, para cada pessoa. Para a mulher, principalmente, né, em todas essas passagens, não só no casamento, mas a gente tem outros tipos de cerimônias também ritualísticas, né, como, por exemplo, o batizado, os aniversários de 15 anos, né, que a galera gosta de fazer, né. Tem essas passagens, né, principalmente do corpo feminino, essa mudança do corpo feminino, né. E aí, esse véu também, desse trabalho o enlinhado, né, ele foi exposto em algumas exposições, uma exposição na Urca, e também teve uma exposição no Centro de Artes, né. Um terceiro trabalho também, onde eu trago essas referências, né, da moda, do bordado também, e da vestimenta da noiva, se chama Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é um tríptico de uma série, né, no caso, 3 bordados diferentes, e eu dou o nome de flores a cada um deles, né? E eu dou o nome de flores principalmente porque os bordados deles são flores, mas é uma flor que não é uma flor natural, né, no caso. Eu chamo elas de flores clitóris, que são essas flores que tem esse formato anatômico do clitóris, né? E eu faço esses bordados nos tecidos brancos. Esses tecidos são recortes e retalhos do meu vestido de noiva, que foi eu mesma que fiz na época. Então eu aproveito esses retalhos, esses tecidos, né, brancos, o cetim, também a seda, né, esses brocados, esses tecidos mais vazados eu uso também, né? E eu pego esses tecidos e faço recorte deles, tanto da própria modelagem da roupa, né, em si, do vestido, quanto também esses retalhos soltos, né, que foram sobrando do vestido quando eu fiz. E aí eu pego esses retalhos e bordo em cima deles. E aí tem um primeiro, que eu chamo ele de orquídea, que é um recorte do vestido, né, em seda, que ele tem uma parte do molde das costas do vestido, por exemplo. E aí o segundo trabalho, ele se chama Amor Perfeito, que é um trabalho que ele tem vários pedaços recortados, né, de sobras do tecido mesmo, e eu faço um outro bordado também, sugerindo uma flor, que são peças bem delicadas, na verdade, né, elas são bem finas, é um tecido bem fino, é um tecido que remete realmente assim o vestido da noiva, né, essa delicadeza, né.
E aí também tem um terceiro trabalho dessa série, né, desses três, que ele se chama Lírios. E aí eu pego outro tipo de tecido, né, que foi dessas sobras desse vestido, e aí eu faço sobreposições dele e faço esses bordados neles também. E aí, quando a gente pensa nessa questão da sexualidade, né, desse corpo feminino, no caso que eu utilizo esse formato, né, de bordado nos tecidos, a gente pensa no começo desse significado desse vestido da noiva, né, que esse tecido branco ele é escolhido obviamente pelo um simbolismo, né, de pureza, assim como várias passagens dessas religiosidades, né, dessas passagens religiosas. E aí esse branco ele é escolhido também como uma pureza, né, como uma leveza, né, no casamento desse corpo feminino, virgem, né. E aí eu faço esse contraste, né, desse órgão feminino que é feito, ele existe ali simplesmente e unicamente pelo prazer feminino, né? Que é um contraste muito forte, já que a noiva ela é vista como um ser virginal, né? Ela é vista como um ser de pureza e que é um objeto sexual, mas ela não pode ter esse desejo, né? Como se ela não tivesse esse desejo. E aí esses trabalhos, eles têm essa pegada com esses materiais, né? Esse processo criativo, esses materiais que vêm do mundo da moda, né? Então, a gente sempre tem uma dificuldade de, às vezes, compreender um que é moda e um que é arte, por exemplo. E tem diferenças, obviamente, né? Mas chega em uma certa fase, né? Chega em um certo momento em que elas duas se encontram de uma forma que fica difícil a gente separar um que é cada coisa, né? Que principalmente pelo processo criativo, quando elas se juntam de uma forma que não tem como você separar, realmente, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, que os ready-mades foram começados a ser inventados por Duchamp, né? Que é trazer esses objetos para a arte, para o circuito da arte, né, esses objetos prontos. Então, acaba que vários artistas dessa época para cá, eles acabam se utilizando de objetos e, junto desses objetos, né, a roupa também é um deles, né? Tem vários exemplos de artistas que eles se utilizam dessa roupa, se utilizam da vestimenta, se utilizam de apetrechos da moda, né? Para fazer para conceituar o seu trabalho, né? Para dar esse conceito da roupa ao seu trabalho. Essa poética criativa, né, do artista, ela se mistura nesse mundo, nesse conceito da moda, né, a partir desses materiais. Como dizia Müller, por exemplo, existe uma arte, não existe uma moda que faz arte e existe uma arte que fala da moda. Então, é interessante a gente pensar nesse conceito, né, da arte e da moda como dois mundos que eles se cruzam em alguns momentos, mas eles não deixam de ser o que eles são, né? Por exemplo, a arte ela tem pegado esses objetos, né, para conceituar os trabalhos, os artistas têm pegado esses objetos no seu processo criativo. E a moda também, ela tem se aperfeiçoado, ela não aperfeiçoado, mas ela tem buscado esse processo criativo da arte, né, que é dessa pesquisa visual, dessa pesquisa conceitual, né? Então, ela deixou de ser um mero mundo onde se tem essas utilidades. A roupa é um objeto utilitário, né? A gente precisa dela. É uma vestimenta, é uma coisa que nos veste. Então, a gente acaba utilizando ela no dia a dia. E dessa forma, a moda ela acaba sendo mais popular, no caso, ela acaba chegando
mais, de uma certa forma, mais fácil, né? Por ser um objeto utilitário e a gente necessitar dela. Então, acaba que se um estilista, por exemplo, ele faz um desfile onde ele coloca em evidência a Aqua Azul, as pessoas de outros países, de outros municípios, enfim, de outros lugares que não viram aquele desfile, acabam utilizando também, a partir desse circuito da moda, essa roupa azul que estava em evidência no desfile, né? Então, ela consegue massificar esse produto, né? Ela consegue fazer com que todos utilizem, que todos consumam esse objeto, né? Diferente da arte, que não necessariamente a gente tem que consumir um objeto, né? Um produto, mas a gente consome muito mais o conceito, por exemplo, né? Ela não se restringe ao objeto, no caso, né? Diferente da moda. E aí, a gente sabendo separar um pouco esses dois, a gente consegue perceber e consegue perceber também como que uma acaba fazendo parte da outra, né? Como que elas duas se juntam e como que elas duas trabalham juntos também. Estilistas, vários estilistas, eles começaram a utilizar, como eu estava dizendo, desse processo criativo da arte, né? Existe, por exemplo, a moda conceitual, que são roupas, são objetos que não necessariamente eles precisam ser vestíveis, né? Mas eles têm esse processo criativo muito parecido com o da arte, que é de conceituar aquele objeto, né? De dar um conceito, de ter uma pesquisa conceitual em cima daquele objeto. Então, existe também a roupa de artista, num caso, né? Na área da arte. Existe essa roupa de artista que vários artistas criam essas vestimentas a partir do seu processo criativo, a partir do seu trabalho, né, com o corpo, por exemplo, em performances, ou então só para expor esse trabalho nessa vestimenta, né, no seu processo. Então, esses dois, essa arte conceitual, essa moda conceitual e essa roupa de artista, elas quase não têm nada de diferente, assim. Elas se assemelham muito, né? Tanto por essa parte da moda entrar bem nesse processo criativo da arte, quanto essa arte ela acabar pegando essa vestimenta como uma ferramenta de expor seu trabalho, né? Então, a junção delas duas são muito interessantes, né? Elas acabam que de um tempo para cá tem se utilizado muito mais essas ferramentas na moda, por exemplo, como por exemplo em desfiles, tem muitos estilistas que colocam seus modelos de uma forma mais performática, né, para acrescentar nesse conceito de um que será esse desfile, né, também. E isso é um apetrecho, isso é uma coisa que os artistas sempre fizeram, né, que é esse objeto conceitual, né, no caso. Então, a partir do momento, né, que eu estou nessa construção dessa vestimenta minha, né, da noiva, no caso da produção desse meu vestido de noiva, e a partir dessa construção, né, eu uso essas desconstruções também, no caso dos tecidos, né, dessas sobras de tecido, e eu produzo uma obra de arte, por exemplo, né, eu produzo um trabalho de arte. Então, acaba que essas duas produções, elas têm muito a ver. Tipo, tanto a questão dessa minha experiência, né, com essa roupa utilitária, essa roupa que eu desenhei, que eu cheguei a produzir, e como essa outra produção, né, a partir dessa vestimenta, desses trabalhos de arte também, né, que aí eu utilizo o bordado também. Uma das referências também de ter pensado nessa flor, desses bordados, né, foram também da própria vestimenta da noiva, né? A gente percebe que
acho que quase todas as vestimentas da noiva, esses brocados, né, esses vidrilhos, essas rendas, elas são sugerindo flores, né? Então, há muito tempo se vem, historicamente, essa vestimenta, ela traz essa flor como uma coisa simbólica na própria vestimenta, né? Dessa doçura, dessa pureza, né? E a flor, a gente esquece de perceber que ela é na verdade, ela é uma parte sexual da planta, né? Ela é uma parte onde tem essa fecundação e essa reprodução da planta. E, e aí a gente percebe esse simbolismo do que poderia ser essa flor, né? Do que seria esse corpo flor, né? Que aí eu faço essa mistura entre essa flor dessa planta, né? Que é uma coisa que é essa parte da planta onde existe uma fecundação, por exemplo, e esse clitóris, né, que é o formato anatômico de uma das partes do corpo feminino, por exemplo, né? E aí eu faço essa mistura num próprio bordado, né, que é onde também que esse bordado também da onde vem as minhas experiências, né, desde criança, com as vivências que eu tive vendo a minha mãe bordar, são essas memórias também, né, desses bordados, dessas costuras, desse fazer da roupa, que eu acho muito interessante também, e me interessa muito, por exemplo, essa questão do deixar inacabado também, né? Não tem um acabamento, tanto é que eu utilizo esses retalhos do vestido, né? Que é uma coisa que você percebe que está assim, tá inacabado, sabe? Então é uma coisa que sempre vai estar em construção, né? É, o próprio ser mulher é uma construção, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, né? Então, essa experiência com o feminino, eu gosto muito de trazer nos meus trabalhos esse, esse corpo feminino, essa experiência também, sobre gênero também, né, do que é ser mulher, do que é ter um corpo feminino e do que isso significa na sociedade, né, na sociedade que estamos, o que a gente vivencia, as nossas experiências, os nossos desafios também, né, enquanto corpo feminino na sociedade. Algumas artistas, por exemplo, que têm sido referência para mim, têm sido referência para o meu trabalho, né? São a Beth Moisés, que é uma artista assim fabulosa, que ela compulsoriamente ela tem os seus trabalhos com essas temáticas, né? Com casamento, com o corpo da mulher, com a vestimenta da noiva, né? Então ela tem trabalhos em performance, em instalações, né? São trabalhos assim extraordinários, porque ela traz toda essa dramaticidade do que é viver o casamento, né? Tanto nessas questões de violência doméstica, por exemplo, quanto essas questões de afetividade também, desse amor, do que essa noiva espera, do que essas mulheres esperam, né, nesse casamento. Então, ela tem trazido outras mulheres também para suas performances, né, enfim, para adicionar também. E tem também a artista chamada Zoe Bookman, que ela é uma artista londrina, né? E ela traz trabalhos assim incríveis de instalação, de escultura, né? E ela tem um trabalho, por exemplo, que ela utiliza luvas de boxe e essas luvas são feitas com a vestimenta da noiva, por exemplo. E, e aí a gente fica pensando, né, nessas luvas de boxe que é feita para uma luta específica, que é feita para bater, né? Com esse tecido tão delicado, tão branco, tão, sabe, que traz essa pureza, né? Que traz essa imagem, né, do vestido da noiva. Então ela faz essa junção, como ela trabalha também com bordados, né? E ela traz esses bordados também em frases, em letras de música, nesses tecidos, nessas vestimentas femininas, tanto lingerie quanto roupas do dia a dia também ela utiliza, né? Essas roupas bem comuns. Tem outra artista chamada Alexandra Drent, né? Que ela trabalha com bordados em roupas. Então, os trabalhos dela são bem intensos, assim, ela
gosto de fazer vários bordados. Esses bordados contam história de mulheres, né? Contam história de memória, também tem muito a ver com memória o trabalho dela. E ela borda a roupa inteiramente, assim, tanto dentro como fora. Então ela tem esse trabalho tanto com a vestimenta quanto o bordado também, que é uma referência, né? E tem também a Sônia Gomes, que é outra artista, essa é brasileira, e ela se utiliza de roupas que são doadas, né? Então essas roupas, na maioria das vezes, não são delas, são doadas de outras mulheres que já utilizaram aquela roupa, né? Já teve uma vivência com aquela roupa, já teve um uso, né? Em ocasiões diferentes, e ela se utiliza dessa roupa. E ela acaba também recebendo muito vestido de noiva, assim, guardado antigo, né? Que as pessoas dão para ela, né, doam para ela essas vestimentas, e ela transforma essas vestimentas. No caso, ela já é diferente, por exemplo, da Alexandra Drende, né, que deixa a roupa ali feita. Ela transforma essas roupas e tira totalmente o formato do que seria essa vestimenta, e ela transforma em um objeto diferente, assim. Ela tanto utiliza bordados, também costuras nelas, e faz várias junções de roupas diferentes, e ela tira esse formato da roupa, no caso, né? Outra referência também interessante é a Nazaré Pacheco, né? Que ela já, no caso, o tema dela já é diferente dessas outras que eu citei, né? Do bordado e tudo. E ela faz um vestido, por exemplo, que ele é todo feito de giletes, todo feito ela utiliza peças muito delicadas, mas ele é totalmente construído por gilete, né? Que a gente percebe se uma pessoa vestisse esse vestido, por exemplo, ia ficar toda cortada, né? No caso. E aí ela já traz outra experiência, ela traz uma experiência da vida dela, né? Ela já traz essa experiência da vida dela na cirurgia, por exemplo, como ela foi uma pessoa que fez muitas cirurgias plásticas nessa busca por um rosto perfeito, por um corpo perfeito, né? Por nesses processos cirúrgicos. Então ela já traz essa referência, né? E aí a gente começa a pensar sobre sobre esse corpo, né, ditado na sociedade, onde você tem que ter um corpo perfeito, onde tem essa busca, né, cada vez mais. Até hoje em dia assim tem se intensificado nas redes por causa das redes sociais, né? Então você vê adolescentes, principalmente as mulheres, né, tem essa busca justamente pelo que se tem ditado, né, tanto na moda quanto esse padrão, né, esse corpo padronizado. Então o trabalho dela é muito importante nesse assunto, né? Ela traz esse assunto de uma forma muito forte, assim, nesse trabalho dela, né? E é um vestido que ela faz, né? É um vestido que não é de uma utilidade da moda, mas ele também, você percebe que mesmo nesses trabalhos tem uma preocupação estética com a roupa, né? Tem essa visualidade da roupa também, essa preocupação desse fazer da roupa, né? Não é só sugerido, é uma roupa em si, e ela faz com essas giletes, né? Faz com um objeto cortante, no caso. E a essas referências eu tenho me utilizado, né, delas, principalmente na produção do meu trabalho de conclusão de curso na universidade, né, que se chama Entre Linhas e Costuras, aproximações entre artes visuais, design de moda e corporalidades do feminino, né, que eu tanto trago essa parte dessa moda e da arte, né, da moda e da arte, como elas se juntam no meu trabalho de uma certa forma, como eu também trago sobre esse corpo feminino, essa vivência e esse tema sobre o feminino tem me instigado muito, né, a fazer esses trabalhos. Então, eu tenho essa discussão no trabalho, né, e aí, em segundo plano, também essa vestimenta da noiva, né, essa passagem como ela está presente no material dos meus trabalhos, por exemplo.
Então, essa é a minha vivência, né, como artista, um pouco só sobre o meu processo artístico, né, e as coisas que eu já produzi também. Espero que eu tenha ajudado, né, um pouco sobre esse assunto, sobre a arte, sobre a moda, para vocês. E agradeço por vocês terem assistido o vídeo, por terem prestado atenção até aqui, né, no que eu venho debatendo e tudo. E muito obrigada a todos, muito obrigada à produção. E, e é isso.